da primeira série, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Geografia. É uma alegria imensa ter cada um de vocês aqui. Nós vamos dar início aos nossos conteúdos do segundo bimestre na disciplina de Geografia. E nesse segundo bimestre nós vamos ver algumas características relacionadas à atmosfera. Nós vamos tentar compreender como que funciona, quais são as suas dinâmicas, as características da estrutura da atmosfera terrestre. Nós vamos ver a classificação da atmosfera terrestre conforme as suas camadas e vamos começar a ver alguns elementos e algumas questões que você já deve ter ouvido falar anteriormente, por exemplo, como a questão da camada de ozônio, a questão do efeito estufa e como que as atividades humanas podem prejudicar ou comprometer esses elementos da atmosfera. Ok? Eu espero que vocês gostem. Qualquer coisa estarei à disposição para ajudar a solucionar dúvidas. E é isso. Peguem aí seu livro, seu caderno e vamos juntos para mais uma aula de Geografia. Bom dia a todos. Nós vamos dar início ao nosso segundo bimestre da disciplina de Geografia. Ok? Se vocês forem acompanhar bem em relação ao livro de vocês, há algumas coisas que estão um tanto quanto diferenciadas aqui da imagem. Porque o livro de vocês ele ainda está em processo de adaptação, mas aos poucos nós vamos combinando alguns assuntos que estão aqui na apresentação de vocês com os assuntos do livro didático, ok? E assim, na aula de hoje, nas aulas anteriores, no bimestre anterior, vamos dizer assim, vocês observavam as questões mais relacionadas ao conceito da geografia, sobre o porquê de estudar a geografia, o porquê de compreender as categorias da geografia, vamos dizer assim, né? E além das questões envolvendo a cartografia, coordenadas geográficas, como identificar, por exemplo, paralelos e meridianos, a questão dos fusos horários, né? Como compreender, como que nós podemos compreender em relação aos fusos horários, em relação aos mapas, como fazer um mapa, como produzir um mapa, na verdade, entre outras coisas mais básicas, assim, para vocês terem um aprofundamento inicial relacionado à geografia. Porém, agora nós vamos ver um pouco mais das características do objeto de estudo da geografia, que vai ser o nosso planeta, né? Obviamente, propriamente dito. Nós vamos ver as categorias de estudo do nosso planeta. Quais são os componentes que vão integrar o sistema, a biodiversidade que existe no planeta Terra, ok? Nós vamos observar aqui logo de cara que nós vamos ver a questão da atmosfera, né? A dinâmica da atmosfera. Essa vai ser a temática do nosso capítulo de hoje, da nossa aula de hoje. Quem quiser acompanhar aí assistindo o livro didático, né, com o livro didático, vocês podem acompanhar a partir da página 5 do livro didático de vocês, ok? E aí nós vamos ver logo de cara quais são os objetivos que nós temos que ter ao estudar esse capítulo, né? Ao estudar a dinâmica da atmosfera. Nós vamos ver aqui quais são os objetivos principais, né, de estudar, de compreender a dinâmica da atmosfera. Logo de cara nós vamos observar o seguinte, que no estudo desse capítulo nós vamos compreender, nós vamos descrever quais são as camadas da Terra, as suas características, para compreender como que esse sistema, como que a atmosfera ela vai interagir com a vida na superfície terrestre, ok? Nós vamos ver, por exemplo, elementos importantes que vocês já devem ter visto anteriormente, mas que agora nós vamos ver com um pouquinho de mais ênfase, que é a questão da camada de ozônio, né? O que é a camada de ozônio, para que ela existe, qual é a função dela, vamos dizer assim, a importância dela em relação à preservação de vida no planeta. A existência de vida no planeta muito se deve pela atuação da camada de ozônio, né? Nós vamos ver como que as intervenções, as atividades humanas, né, ou como está aqui no livro de vocês, como que as intervenções antrópicas, né? Quando vocês verem algo relacionado a antrópico, geralmente
a gente está fazendo referência ao homem, né? Por exemplo, a ação antrópica sempre vai ser relacionado à questão da ação humana, as atividades humanas no meio ambiente, na superfície da Terra, ok? E aí nós vamos ver desses objetivos é analisar de forma crítica. Nós vamos ver como que o homem ele lida com os recursos aqui presentes e como que ele descarta isso e acaba por poluir, vamos dizer, das mais variadas formas, o ecossistema onde ele vive. Seja poluição ambiental, poluição dos rios, poluição da atmosfera propriamente dita, entre outros, ok? E por fim, nós vamos compreender como que se dá a circulação atmosférica, como que se dá o processo das circulações de massas de ar, circulações de ventos, tipos de ventos, correntes marítimas, entre outras coisas, né? Desvendando a formação dos ventos e da massa de ar e a interferência delas nos diversos elementos científicos, nos diversos elementos climáticos, por exemplo. Nós vamos chegar a ver um pouco sobre a presença, por exemplo, de fenômenos como o El Niño, como a Laninha, né? Nós vamos estudar um pouco a questão das monções que acontece lá no Sudeste Asiático. Nós vamos perceber como que se dão esse processo e quais que são as consequências desse processo em relação ao dia a dia das atividades humanas, né? Nós vamos ver também, por exemplo, fenômenos como a ilha de calor, né? Nós vamos ver a questão do agravamento, vamos dizer assim, do agravamento do efeito estufa, a presença de outros fenômenos alarmantes, né, preocupantes, como, por exemplo, a chuva ácida. Nós vamos observar cada um desses detalhes para melhor compreender, já que todos eles fazem parte da mesma engrenagem, vamos dizer assim. Todos eles fazem parte da questão do sistema da atmosfera, ok? E aí, logo de cara, nós vamos observar como que se dá, né, como que acontece a formação desse sistema, né, da formação da atmosfera como um sistema integrado, né? A atmosfera, gente, é assim que vocês vão observando aqui logo, ela vai dizer que a atmosfera é o conjunto de gases existentes no entorno do planeta Terra, né? De um modo mais simples, de um modo mais tranquilo, né, se vocês quiserem marcar no livro de vocês, vocês observem esse detalhe, que é o conjunto de gases existentes no entorno do planeta Terra. O que seria a atmosfera? Se vier numa atividade, se vier numa avaliação, né? Ou até mesmo se vocês forem fazer mais adiante algum vestibular ou algum processo seletivo e aparecer uma questão voltada para definir o que é a atmosfera, vocês podem tranquilamente dizer isso. É o conjunto de gases existentes no entorno do planeta Terra, ok? E aí nós vamos observar basicamente quais são as formações, como que se deu, como que foi a composição antiga da atmosfera, né? E como que hoje é a composição atual desse sistema, desses elementos, ok? Nós vamos observar aí que essa camada de gases, a formação da atmosfera, ela acompanha desde o processo de origem do planeta Terra, né? Isso ao longo de 4,5 bilhões de anos atrás. Nós vamos observar que, de acordo com várias pesquisas e estudos científicos, a atmosfera inicial, a atmosfera que surgiu juntamente com o planeta há bilhões de anos atrás, ela era composta basicamente por hidrogênio e por hélio, né? Eram os dois principais formadores da atmosfera terrestre. Porém, isso se dava porque a superfície, né, vamos dizer assim, a superfície terrestre ela ainda estava em processo de formação. Havia muita atividade vulcânica, muita atividade tectônica na superfície. Porém, com o passar do tempo, com a estabilização das coisas, o próprio sistema da atmosfera ele vai sofrer mudanças significativas. Porque até então, nós tínhamos ali basicamente o hidrogênio e o hélio, e nós vamos ver agora um pouco como que se dá a composição dos gases da atmosfera. Se vocês observarem bem, a composição dos gases da atmosfera é esta aqui que está na tela de vocês.
Em sua maioria, a atmosfera ela é composta por hidrogênio, nitrogênio, na verdade. 78,08% da atmosfera terrestre é nitrogênio puro. 20% será de oxigênio, né? Enquanto que os outros 0,98% vão estar relacionados a argônio e a outros tipos de gases e de formações de compostos químicos, vamos dizer assim. Tudo bem? E aí nós vamos observando ao longo disso que ao longo do tempo vários outros tipos de gases foram sendo emitidos, foram sendo enviados à superfície, e isso acabou gerando mudanças significativas, vamos dizer, no processo de formação da atmosfera. Alguns foram recebidos de forma bem positiva, outros de forma nociva, como por exemplo, nós vamos ver quando nós formos tratar em relação a questões ambientais, nós vamos ver que alguns tipos de gases eles são altamente nocivos à preservação da vida e a elementos, por exemplo, como a camada de ozônio. Nós vamos ter aí o clorofluorcarboneto, que é o gás CFC. Esse daí ele era muito utilizado em compressores de ar, vamos dizer assim, e era um problema seríssimo de questão ambiental, porque o descarte dele era inadequado e muitas das vezes ele na natureza, o elemento químico na natureza, ele vai gerar problemas significativos. Aí você pode observar então como que é a composição atual da atmosfera, como que é a composição atual da superfície atmosférica do nosso planeta. E aí vocês vão observando aqui no livro de vocês, na página 7, que ele conta um pouco esse histórico de como que houve essa transição dos primeiros ali possíveis elementos químicos, que são, por exemplo, o gás hidrogênio e o gás hélio. Nós vamos observar que basicamente essa mudança significativa de gases, de componentes da atmosfera, muito se dá pelo processo de resfriamento na superfície. Quando há esse processo de resfriamento, surgimento de seres que podem auxiliar, seres vivos que podem auxiliar na questão da produção de oxigênio, vamos dizer assim, isso daí já vai ser o panorama inicial para a formação de hoje, para que dê origem à composição que nós conhecemos hoje dos gases atmosféricos, ok? Vamos observando aqui alguns detalhes, algumas informações em relação à superfície terrestre. A superfície terrestre em relação à atmosfera terrestre, vamos dizer assim, é que os gases estão distribuídos de forma irregular. Eles não estão de forma única, de forma bem sincronizada. Eles estão espalhados, vamos dizer assim, na atmosfera. O que vai ser levado muito em consideração? Vai ser a questão, por exemplo, da altitude, vamos dizer assim, do conjunto de características de cada altitude presente ali. E aí nós vamos ter a questão das camadas atmosféricas propriamente ditas. Se vocês observarem aqui na página 10 do livro de vocês, vocês vão observar como que era a estrutura dessas camadas atmosféricas. São 5 principais camadas que são reconhecidas. Por exemplo, são a troposfera, a estratosfera, a mesosfera, a termosfera e a exosfera. Exosfera. Cada uma com suas características bastante particulares, vamos dizer assim, nesse processo de composição das camadas atmosféricas. E aí nós vamos vendo ao longo de como ela é composta, da sua formação, nós vamos ver as características principais de cada uma dessas camadas, ok? Se vocês observarem bem aqui, nós vamos ter uma imagem que vai ajudar a simplificar um pouco sobre como que funciona essa questão das demais camadas presentes, vamos dizer assim, na superfície, na atmosfera terrestre, ok? Logo de cara, vocês vão encontrar a troposfera. A troposfera ela é a principal camada, a primeira grande camada, vamos dizer assim, da superfície terrestre. Ela, à medida que você vai subindo 1000 metros de altitude, a temperatura ela consegue cair 6,5 graus.
né? E alguns destaques em relação à troposfera quanto mais alto você vai, com menos fôlego você vai ficar, né? Muitos que acabam, vamos dizer, fazendo experimentos ou fizeram experimentos em áreas até um tanto quanto elevadas, vamos dizer assim, eles sempre se queixam da questão do oxigênio, da questão de que eles não estão acostumados, vamos dizer assim, à medida que existem lugares, por exemplo, com altitudes elevadas. Eles não estão acostumados e muitos acabam, pela falta de adaptação, acabam morrendo, acabam desaparecendo, né? Vamos dizer assim, alguns elementos da natureza, seres vivos, vamos dizer assim, né? E aí nós vamos ter na troposfera algumas características importantes. Na troposfera nós vamos ter 75% da massa atmosférica, né? E nessa mesma camada, na camada da troposfera, nós vamos ter o que é conhecido como efeito estufa, né? Que vocês já devem ter visto basicamente como que funciona a questão do efeito estufa. Muito bem, gente. Dito isso, dita essa questão da troposfera, nós vamos ver então a segunda camada presente, né, na atmosfera terrestre. Logo após a troposfera, nós vamos ter então a estratosfera, que algumas características importantes em relação à temperatura, né? Na estratosfera, vamos dizer que ela aumenta em relação à altitude, já que nessa camada vai absorver boa parte da radiação solar que não passa pela camada de ozônio, né? Em média, vai de menos 55 graus na base que a gente disse, se vocês observarem aqui no livro didático de vocês, a base que ele fala é o início da camada, né? E o topo, né, por exemplo, na base estratosférica, ela vai entre 55 a 60 graus negativos, né? Enquanto que uma vez que ela vai chegando no topo, vamos dizer assim, no topo, né, da hierarquia, né, da questão, no topo das hierarquias das camadas atmosféricas, né, ela vai chegar a ter 20 graus positivos, ok? E quais são os destaques? O que a gente pode destacar, vamos dizer assim, da estratosfera, ok? Três aspectos importantes, três características importantes. Na primeira, a estratosfera ela vai acabar segurando ali 19% dos gases atmosféricos, com pouca circulação de gases, na verdade. E, por fim, ele fala aqui, com sua proporção inferior, situa-se a camada de ozônio. Talvez dito em relação à atmosfera, nós vamos para a próxima camada presente, né, na atmosfera terrestre, que vai ser em relação à mesosfera. Como o nome já diz, é uma camada que vai ficar praticamente no meio dessa hierarquia das camadas terrestres, ok? Das camadas da atmosfera terrestre, né? E qual é a questão em relação à temperatura da mesosfera, né? Ela vai diminuir de acordo com a altitude, né? E não vai ser uma diminuição significativa, uma diminuição razoável. Vai ser uma divisão bastante violenta, né? Uma divisão brusca em relação à altitude, ok? Por exemplo, se no início da estratosfera, que é o final da mesosfera, existia lá a temperatura máxima de 20 graus positivos, nós vamos ver que na mesosfera a temperatura começa positiva, começa com os 20 graus positivos. Porém, né, ela acaba por ser... E quais seriam então os destaques, vamos dizer assim, na mesosfera? Na mesosfera, o ar ele já passa a ser significativamente rarefeito, né? Porém, vai haver ali a formação de pequenas áreas de placas, pequenas placas de gases suficientes para servir como uma barreira natural para evitar que pequenos terremotos, pequenos meteoros, na verdade, pequenos objetos que venham da atmosfera, como meteoros, entre outras coisas, eles possam perder velocidade ou acabar se dissipando. E agora nós vamos ver um pouco em relação à questão da mesosfera, né? Da mesosfera já vimos um pouco. Vamos ver as camadas finais, vamos dizer assim, que são a termosfera e a exosfera.
E ainda vamos ter algumas camadas um tanto quanto que intermediárias, porque elas vão estar presentes entre uma das duas, das várias camadas que nós estamos falando aí. Por exemplo, nós vamos ter camadas transitáveis, vamos dizer assim, a questão da ionosfera e a própria camada de ozônio, ok? Vamos observar aqui como que se dá as características de temperatura em relação à termosfera, né? Também vai variar muito com a altitude. Geralmente fica entre 85 graus Celsius na base, logo que começa, vamos dizer assim, a termosfera, e depois termina com quase menos 15 graus no topo, ok? E aí, por final, nós vamos ter aqui ainda alguns destaques relacionados a essa questão da termosfera. Por exemplo, não há transferência de calor na termosfera. Uma das vantagens, vamos dizer assim, relacionadas à questão da termosfera é que não há essa transferência de calor, né? Você não sente o calor, você não vai transpirar, já que o ar ali é tão rarefeito que o calor ele não vai conseguir se transferir através dele, né? A radiação solar faz com que os átomos sejam ionizados, né? Quando você for ver aqui em relação às características da ionosfera. E depois, por fim, nós vamos ter aí que os limites superiores da atmosfera, que é onde se situa a termopausa, né, basicamente, são de 500 a 1000 km de altura, conforme a hora do dia, né, a estação do ano e o posicionamento latitudinal. E aí, por final, nós vamos ter a exosfera, né? A exosfera ela consegue tranquilamente em relação ainda na questão da transferência de calor. Algumas das características mais importantes, por exemplo, da exosfera, que nós vamos observar aqui. Os limites dela não são exatos, tipo, tem onde começa, mas não tem aonde termina, né? E isso vai ser ligado a vários fatores físicos, né, em relação a essas transformações. Vamos dizer que uma das características mais importantes da exosfera é que ela vai conseguir preservar, vamos dizer assim, ela vai conseguir manter preservado a questão dos componentes que provavelmente deram origem à atmosfera terrestre. Ela vai falar aqui que aproveita principalmente moléculas de gases muito leves, como por exemplo hidrogênio e hélio, né? São as camadas que vão estar mais presentes nessa última fase, né? Porque passou disso daí, nós já vamos ter o espaço propriamente dito, ok? Nós vamos ter o espaço propriamente dito, certo? Então, gente, em relação... Ainda temos a ionosfera aqui no caso, né? Que é uma faixa de transição. Nós vamos observar, vocês vão observar aqui no mapa, né? Que tem na página 10 do livro de vocês, vocês vão observar como que funciona mais ou menos a estruturação, né, dessas camadas atmosféricas, ok? E como que funciona a ionosfera, essa faixa de transição da ionosfera? Basicamente, gente, a radiação solar ela vai provocar a ionização de átomos e a concentração de elétrons livres. Vai haver uma atividade química, físico-química ali muito intensa, né? E essa ionosfera ela vai acabar por interferir, vamos dizer, quando algumas dessas ondas elas acabam por passar do controle, elas acabam por interferir na eletricidade, né? Nas correntes, na distribuição de eletricidade, por assim dizer, né? E nós vamos ter também a questão que é a interferência no magnetismo terrestre, certo? Ela vai possibilitar a refração de ondas do rádio de volta à superfície da Terra, graças à ionosfera, vamos dizer ali que os sinais que são emitidos via rádio, eles podem ter aquele efeito rebote e voltar de novo para a superfície, ok? E na ionosfera é que vai acontecer as famosas auroras magnéticas, né? Encontra-se em sua órbita a Estação Espacial Internacional. A Estação Espacial Internacional, aquela estação onde as pessoas acabam ficando por alguma temporada, vamos dizer assim, nela na verdade, é onde vai estar localizada na ionosfera, né? Que vai também servir como um mecanismo muito grande para
vamos dizer, o estudo e a elaboração de como compreender as superfícies da Terra e como compreender as atmosferas terrestres, ok? E aí, para finalizar, nós vamos ter aqui a questão tanto do efeito estufa quanto da camada de ozônio, né? A camada de ozônio vai se situar na baixa estratosfera, né? E as moléculas de ozônio com maior concentração na faixa de 25 km, elas filtram, vamos dizer assim, vão filtrar a maior parte da radiação mais nociva, deixando apenas aquilo que é essencial, vamos dizer assim, para o planeta Terra, para a sociedade onde ele estava vivendo, ok? Nós vamos observar aqui também que tem alguns conceitos interessantes que é relacionados à questão do efeito estufa, como que funciona, qual que seria, como que nós podemos compreender, vamos dizer assim, em relação ao efeito estufa, né? Que é um fenômeno natural, em via de regra o efeito estufa ele sempre existiu. O que, vamos dizer, dificultou um pouco a situação deles, quando a gente fala um pouco sobre o efeito estufa, muita gente acaba por acreditar e até mesmo espalhar a ideia, o conceito de que o efeito estufa ele foi produzido pelo homem, né? O efeito estufa seja um fruto da ação antrópica. Só que não é bem assim, né? É um fenômeno natural. O efeito estufa ele sempre existiu, né? E ele era basicamente a função do efeito estufa, em via de regra, é ser um regulador térmico, né? Ele vai controlar ali a temperatura para que não haja grandes variações ao longo do tempo, né? Isso é um fator essencial para a manutenção da vida na Terra, né? Para manutenção da biodiversidade. Não é aconselhável, não é razoável, vamos dizer assim, num pequeno espaço de tempo, haver uma ruptura tão grande da temperatura, né? Uma temperatura aumentar tanto ou diminuir tanto assim. E no caso, o efeito estufa ele serviria para fazer essa regulação. Porém, vamos dizer que com o aumento das ações humanas, o aumento da poluição, sobretudo a poluição atmosférica, isso faz com que o efeito estufa ele comece a trabalhar na questão um pouco mais contrária à origem da sua finalidade, ok? Mas isso só acontece devido ao intenso uso e ao intenso processo de poluição atmosférica, isso dentre outros tipos de poluição praticados pelos seres humanos, ok? E aí nós vamos ter também a questão das auroras, né? Aqui, por exemplo, quando a gente viu em relação à ionosfera, né? As auroras elas são fenômenos luminosos, nossa, quase não sai, né? Fenômenos luminosos celestes que ocorrem nas regiões polares, quando pelo contato entre os ventos solares e o campo magnético terrestre, né? São eventos que acontecem nos polos, né? No Polo Sul e no Polo Norte. O mais famoso, e vocês já devem ter visto fotos, reportagens, entre outras coisas, é a questão da aurora boreal. Enquanto que no Polo Sul nós vamos ter as auroras austrais, ou seja, são coisas mais relacionadas, mais ligadas à presença dos polos e à atividade da ionosfera, ok? Gente, basicamente esse vai ser o conceito inicial, né, a atividade inicial relacionada à atmosfera. Nós vamos ver mais coisas adiante, tá? Esses foram só os conceitos iniciais, alguns temas, né, alguns conceitos, como é que eu posso dizer? Algumas palavras que vão ser chaves nesse processo de compreender a atmosfera e a sua dinâmica, né? Na próxima aula nós vamos dar continuidade e aprofundar um pouco mais sobre como que funciona, como que as atividades humanas elas se dão a partir dessa hierarquia de camadas, ok? Gente, no mais é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, podem me chamar que eu vou estar à disposição para ajudar vocês, tudo bem? E no mais é isso. Eu espero que todos fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.